Abre comigo, 1 Reis, capítulo de número 17. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 17. Se encontra, irmãos, no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 em diante. Quantos acharam? Digam amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, irmãos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconda-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Bebereis da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém, irmãos? Se senta aí em nome de Jesus, dando glória a Deus. Aleluia. Se você está comigo, dá aleluia. Irmãos, eu tenho 20 minutos aqui e eu creio que o Senhor ainda vai falar através da minha vida. Ele já usou os vasos aqui no louvor, na saudação, nas palavras, e eu creio que o Senhor vai continuar falando. Irmãos, estamos em um tempo onde todos querem ser profetas. Estamos em um tempo onde muitas pessoas almejam ser profeta ou profetiza. Só que é algo, irmãos, bastante complexo e complicado, porque você ser profeta é ter um ministério, e o ministério ele precisa ser exercido. Para você ser profeta, precisa passar por processos, porque não é só o simples fato de você chegar a Deus e dizer: Deus, eu quero ser profeta, Deus, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quando você pedir isso ao Senhor, o Senhor vai te jogar provas, o Senhor vai te jogar processos. Podemos ver na história de Jó, aonde muitos querem ter a fé de Jó, não é isso, sim ou não? Sim. Muitos querem, podem falar sem medo, irmão. Se o seu coração almeja, fale. Muitos querem ter a fé de Jó, só que não querem passar pelo processo que Jó passou para a sua fé ser edificada. Muitas das vezes em orações, pelo menos eu que eu peço ao Senhor: Senhor, me traz sabedoria, Senhor, me traz temor à tua presença, Senhor, me traz respeito. E o Senhor automaticamente não vai me dar a sabedoria, mas Ele vai colocar situações para eu gerar sabedoria dentro de mim. Da mesma forma é quando você almeja ser um profeta, uma profetisa. O Senhor primeiramente vai colocar situações em sua vida, para que você venha passar para ver se você está apto a ser um profeta, a ser uma profetisa. Porque ser profeta, muitos estão vendo uma visão errada no meio evangélico. Muitos estão vendo profetas luxando. Muitos estão vendo profetas recebendo mídia, e está achando que isso ali é ser profeta. Eu respeito todos os profetas que é renomado, que tem o seu nome, porque Deus também levanta. Mas só que profeta
ele passa por dores constantemente. Sabe por quê? Porque a partir do momento, irmãos, que vivendo um pouco de bonância, queremos se afastar, queremos se esquecer do Senhor. A partir do momento que estamos na luta, mas saindo, folgamos um pouquinho que o Senhor está abençoando, já achamos que não precisamos mais orar. Quando estamos sendo usados por Deus, quando Deus cura alguém que está com câncer, quando Deus usa para falar algo íntimo, que a pessoa chega a chorar, a trombar os joelhos e chorar na presença do Senhor, você já acha autossuficiente que não precisa mais orar, que não precisa mais buscar a face do Senhor. Podemos ter um exemplo bastante interessante, um dos nossos maiores exemplos, que é o Senhor Jesus Cristo. Você pode ver que quando ele está fazendo milagres, você vê que ele sempre conversa com o Pai, sempre tem aquele momento de oração, sempre tem aquele momento de jejum. Ele mesmo com o poder na mão, Mateus, ele sempre falava com o seu Pai. E hoje em dia as pessoas querendo tanto almejar o cargo, o ministério de ser profeta, que quando o negócio aperta, quer sair. Que quando o negócio começa a estreitar, já não quer mais o cargo de ser profeta. Porque ser profeta é quando você abre simplesmente a Bíblia, prega simplesmente a verdade, as pessoas já não dão mais glória. As pessoas fecham a cara. Quando você se levanta como profeta, relatando aquilo que Deus quer da outra pessoa, muitas das vezes conserta, a pessoa já não lhe aceita mais como profeta. Aleluia, tem alguém aí? Glória a Deus, irmãos. A palavra é dura, mas ela vai transformar a tua vida nesta noite, e você vai ter uma visão diferente de ser profeta. Porque ser profeta é você estar aqui nesse momento na igreja profetizando cura quando você está precisando de cura. É você profetizar que a família de fulano e ciclano tem que ser liberta enquanto a sua está precisando ser liberta. Ser profeta, irmãos, é algo bastante difícil. E ser profeta não é só simplesmente, Diácono Cícero, você se levantar em profecias. Ser profeta não é simplesmente ter os dons espirituais. Ser profeta não é você abrir a sua boca e falar algo e a sua vida depois da porta da igreja continuar a mesma, ou talvez pior. Você pode ver dentro da Bíblia, Davi era rei, tinha uma unção sobre a vida dele, automaticamente Davi vira um profeta do Senhor. Só que antes a Bíblia vai relatar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Vai dizer que Davi passou por um processo para ser levantado. Vai dizer que Davi estava sozinho de trás do pasto, enfrentando o urso, enfrentando o leão. Aleluia. Vai dizer que Davi passou por rejeições. Foi citado aqui José, governador. Também eu creio que uma unção profética, porque o que José interpretou do sonho de Potifar, lhe tornou como um profeta naquela terra. Só que José, antes de ser levantado ao trono, José passou por perseguições dos seus próprios irmãos. José foi jogado numa cisterna. José, ele foi caluniado. Aleluia. Agora você consegue enxergar um pouco do que é ser profeta. Aleluia. No meio de ser profeta, é isso que o ministério vai te oferecer. Ser profeta, mas o que eu acho mais interessante, eu creio que você vai dar glória nisso, é que quando você é profeta e chamado pelo Senhor, a mão dele está sobre a sua vida. Eu vou fingir que eu não falei nada, irmãos, e vou voltar a repetir. O que eu acho mais interessante é porque o profeta pode ainda andar pelo vale da sombra da morte. O profeta pode sim ser perseguido, mas aquilo que sai
Senhor já chamou como profeta. Tem muitas pessoas ainda olhando para trás, e o Senhor já tem chamado na tua vida como profeta, como profetisa. E nessa noite Ele está dizendo: está com medo de quê? Eu vou falar aqui com profetas que estavam querendo estacionar. Está com medo de quê? Está com medo da farinha faltar? Está com medo de faltar algo para ti? Aquele que te chamou, aleluia, aquele que te chamou, Ele é dono dos céus e da terra. Aquele que te chamou, Ele sabe sim acalmar o vento, acalmar a tempestade. Aquele que te chamou, Ele sim vê você debaixo de uma figueira. Quando todos estão dando as costas para você, Ele sabe sim te contemplar. Irmãos, falando aqui um pouco sobre o livro de 1 Reis. O livro se inicia com a morte do rei Davi e o reinado do seu filho Salomão. Como a maioria conhece Salomão, ele é conhecido por sua sabedoria. É jogado sobre Salomão uma situação bastante interessante, onde é jogado um menino e duas mulheres. E essas duas mulheres estavam disputando aquele menino para dizer que era filho. Esse é o meu filho, não, esse é o meu filho. E Salomão, utilizando a sabedoria, ele disse: pois vamos fazer o seguinte, eu pego a espada e parto ele no meio, e cada um fica com sua parte. Uma das mulheres disse: isso é justo. Só que a outra mulher diz: não, fique com ele. A outra mulher falando para a outra: olha, fica com ele. Então ali Salomão já conseguiu definir quem era a mãe, porque a mãe tinha entregado o menino. E logo mais à frente, com a sabedoria de Salomão e várias outras coisas, a Bíblia vem relatando que Salomão já teve 700 mulheres, aonde teve 300 concubinas, aonde gerou a idolatria em Israel e a divisão. E nessa divisão, a Bíblia vai relatando mais à frente a história do rei Acabe e da rainha Jezabel, aonde eu já entro na história e começo a pregar. Nesse momento, o povo já estava fazendo com que a ira de Deus se levantasse contra aquela geração, aonde o rei Acabe estava seguindo a rainha Jezabel com a idolatria, levantando altares para deuses de Baal, aonde já não glorificava mais o nome de Deus. Só que naquele meio o Senhor manda Elias se levantar como profeta. Agora você vai ver a situação, o quanto é difícil em meio reinados, pessoas bastante poderosas, você se levantar no meio como profetas, como profeta de Deus, como porta-voz do Senhor. Porque aonde rola dinheiro, ali rola mentira. Aleluia. Aonde rola fama, pode se enrolar mentira. Tantos eventos grandes que está acontecendo por aí, e o Senhor doido para usar algum profeta para falar, e nenhum se levanta, com medo dos homens grandes, com medo. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: aonde eu te colocar, a voz maior será que sair da tua boca. Sabe por quê, povo? Enquanto eu estou aqui, eu vejo autoridade sendo jogada na vida de profetas e profetisas, porque o teu medo nessa noite vai acabar, o teu medo nessa noite vai se encerrar. Sabe por quê? Porque o grandão da Galileia vai te incomodar. O grandão da Galileia não vai deixar você dormir enquanto você não pregar a verdade.
você botar o dedo na cara e repreender aquele que está em pecado, em fornicação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Elias agora está no meio daquele povo. E ele começa a decretar algo. Aleluia. Onde eu li no versículo de número 1. Elias, ele começa a liberar uma palavra sobre eles, confrontando, irmãos. Porque eu não sei se você sabe, mas naquele tempo existia profetas de Baal também. Pessoas que falavam só que sem ser Deus. E naquele momento ele diz: tão certo como vive o Senhor, o meu Deus, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Você já vai conseguir ver e analisar a posição do profeta, aonde ele está. Tem muitas pessoas se levantando por emoção, não sabe nem a posição onde está, mas quer profetizar. Não sabe nem a posição onde está, não sabe nem o que é joelho, e se levanta para profetizar e acaba se frustrando porque não acontece. Então Elias, ele está decretando aqui: olha, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Opa! Elias agora está decretando algo segundo a palavra dele. E o que eu acho mais interessante é a posição que ele traz para profetizar aquilo. Porque tem muita gente profetizando sem a direção de Deus e não acontece. Só que quando Elias profetiza sobre aquele tempo, ele diz: olha, não vai chover. O que sai da tua boca, se tu é profeta mesmo, o que decretar tem que acontecer, irmão. Independente se a igreja acredita ou não, independente se for para a vida de alguém, se tu disser que é o Senhor, e se for o Senhor, vai acontecer. Eu já ouvi vários relatos, vários testemunhos de profecias, aonde pessoas determinavam tal tempo, aonde as pessoas diziam: olha, assim diz o Senhor, conta 5 dias que chegará isso na tua vida. E já vi pessoas relatando que passaram 5 meses e não aconteceu nada. Só que como também eu já vi pessoas decretando 5 dias e acontecendo. Por quê? Porque o profeta de verdade está perante a face do Senhor. Porque o profeta de verdade está na posição de profetizar. E naquele momento ele decretava aquilo: olha, só vai chover depois que eu disser que chova. E naquele momento ele junta os profetas tudinho e sobe tudo para o monte. Se coloca de pé, irmãos. Eu vou tentar resumir aqui, que é rápido. Já está chegando a hora. Naquele momento se reúnem todos. E Elias começa a desafiar os profetas presentes, dizendo: vai, oferece sacrifício, oferece isso, e começa a chamar pelos deuses de vocês, que eu vou ficar aqui aguardando. E começava aquele reboliço, cada um chamando por o seu Deus, e nada, irmão. E nada acontecia, e nada fazia, e nada. E acontece que quando Elias decide tomar a posição, olha, se coloca aí do lado, que agora quem vai profetizar sou eu. Elias começa a organizar o altar do Senhor. Elias começa a ver o que está de errado ali e coloca de conserto na presença do Senhor. E de repente Elias começa a orar: Senhor, se é o Senhor mesmo que fala comigo, Senhor, prova que é o Senhor que me usa, prova que é o Senhor que está comigo. De repente, irmãos, a Bíblia vai dizer que desce fogo do céu consumindo todo aquele holocausto. Não vai dar tempo eu relatar como era, mas a Bíblia vai dizer que era arrodeado de água, madeira, tudo molhado, irmãos.
E o interessante de Deus, o que impressiona, é que quando aquele holocausto é consumido, o Senhor lambe tudo, fogo, tudo, madeira, tudo. E nessa noite eu preguei até aqui, irmãos. A mensagem que eu trouxe até aqui é para te dizer, sabe o quê? É que você aprenda a confiar a quem te chamou. É para você sair daqui com o pensamento que o Senhor até te chamou como profeta e talvez você não esteja exercendo, mas o Senhor está te dizendo nesta noite: toma a tua posição de homem, toma a tua posição de mulher e abra a tua boca, porque o que sair da tua boca, o Senhor vai se responsabilizar. Fecha teus olhos aí em nome de Jesus. Porque o Senhor ele vai começar a renovar corações que estavam desacreditados. O teu desejo, talvez você estava como Jeremias, profetizando, mas indo levando e não querendo mais nada disso. Talvez você esteja nesse momento de fraqueza. Só que o Senhor novamente vai voltar a acender essa chama que estava querendo se apagar. Aleluia, nessa noite o Senhor vai começar a tocar na tua vida de forma diferente e você vai saber que é Deus ainda que fala contigo. O Senhor ele não virou as costas para você, aleluia. O Senhor ainda tem algo contigo. Você talvez olhe para você, veja você como pequeno, mas o Senhor te vê como um grande. Aleluia. Ó Deus de Israel, Pai. Aleluia. Estamos aqui na tua presença, Deus. Estamos aqui, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Deus. Ó Deus, muitas das vezes somos chamados como os teus profetas, ó Deus, e se acovardamos, ó Pai. Somos chamados, ó Deus, para entregar aquilo que o Senhor manda e muitas das vezes se acovardamos com medo de faltar, com medo, ó Deus, de perecermos no meio da caminhada, Deus. Mas nessa noite eu te peço, Pai, que possamos sair daqui transformados, Deus. Que possamos sair daqui, ó Deus, restaurados, ó Deus, acreditando, ó Deus, que o Senhor está conosco. Acreditando que é o Senhor que manda. Acreditando, ó Deus, que é o Senhor que nos fortalece, ó Pai. Ó Deus, eu te apresento a vida de cada pessoa que chegou até aqui, ó Pai. Eu quero te agradecer por tudo, ó Deus. Ó Pai, nessa noite nós iremos para nossas casas, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha nos dispensar debaixo de tua proteção, ó Pai. Nos livrando, ó Deus, de todo mal, ó Pai, do homem sanguinário, do homem violento, ó Deus. Nos traz uma noite de sono feliz e agradável na tua presença, em nome de Jesus. Se você acredita, diga amém. Amém. Maranata.